todas, todes e todos presentes nesse encontro online. Good morning to all some are present in this online meeting. Estamos na quarta edição do Festival da Casa Sueli Carneiro. We are on the fourth edition of the Sueli Carneiro Festival. Esse ano, nosso tema é Memória Negra e Reparação em Afluência. So this year, our theme is a Black Memory and Reparation in Growth. Para os que não conhecem, o Festival da Casa Sueli Carneiro celebra o legado da filósofa e ativista Sueli Carneiro. For those who don't know it, the Sueli Carneiro Festival celebrates the life and the legacy of Sueli Carneiro, of the philosopher and activist Sueli Carneiro. Por meio de ações culturais, artísticas e formativas, through cultural, formative, and artistic activities em diferentes territórios e linguagens, in different languages and territories, reunindo vozes e experiências que atravessam fronteiras. bringing together voices and experience that go beyond borders. O festival conta com o apoio do PROMAC, The festival is supported by PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, a program which supports cultural events from the Cultural Secretary of the State of São Paulo, of the City of São Paulo. e é financiado pelo Grupo DASA. And it's financed by the group DASA. Meu nome é Luanda Carneiro, sou uma diretora do legado e coordenadora de programação da Casa Sueli Carneiro. My name is Luanda Carneiro. I'm the legacy director and the coordinator of the programs in the Sueli Carneiro house. E hoje estou aqui com muita alegria And today I'm here with pleasure de receber Nádia Sanger e Liliane Braga of welcoming Nádia Sanger and Liliane Braga para um diálogo, um encontro for a meeting, a dialogue chamado Rompendo Barreiras, called Breaking Down Barriers, a produção teórica criativa de feministas negras e acadêmicas, the theoretical creative production of Black feminists and scholars da África do Sul e do Brasil. from South Africa and Brazil. A Liliane Braga é uma ex-residente da Casa Sueli Carneiro. Liliane Braga is an ex-resident of Casa Sueli Carneiro. E Nádia Sanger é uma professora sul-africana. And Nádia Sanger is a South African professor. E elas vão compartilhar conosco nessa manhã. And they're going to share with us in this morning perspectivas sobre teoria crítica, perspectives on critical theory, ficção e vivências, fiction and experiences, que se entrelaçam em produções que desafiam as lógicas coloniais de representação. which meet each other in productions which defy the logics of as lógicas que desafiam as lógicas. Desculpa. De representação. Lógicas coloniais de representação. Oh, yeah, the colonial logics of representation. Gostaria também de mencionar que esse encontro, que elas vão também contar mais para a gente ao longo desse diálogo, como elas se encontraram e como esse diálogo entre elas vem acontecendo ao longo dos anos. Mm-hmm. They're also going to mention throughout this talk, how they met and how this dialogue between them has developed throughout the years. E também como esse encontro gerou, né, textos e produções acadêmicas entre elas e colaborações. And how this meeting of the two has generated and created academical dialogues between the two.
e foi também impulsionador da Liliane enviar o seu projeto para a Casa Sueli Carneiro ano passado como residente, entrelaçado, né? O projeto dela tem entrelaçado parte desse encontro com a Nádia. Então, para a gente é uma alegria poder estar escutando como esse encontro aconteceu e tudo que ele, né, desmembrou no trabalho das duas, né? Yes, and they're going to talk about how the meeting of Nadia and Liliane how has influenced Liliane to send her project to the residents we had last year, and how it's going after that. Então, é um prazer ter vocês aqui conosco. Eu deixo a palavra para vocês se auto-apresentarem e também conduzirem a gente nessa jornada entre África do Sul e Brasil. So now this meeting is yours. I give you the word to guide us through this journey and this meeting between South Africa and Brazil. Obrigada. Thank you. Posso começar? Can I start? Yeah, can I start? Ok. Então, bom dia, boa tarde, Good morning, boa good noite. afternoon, good evening. Macuyu, Mutumbá, Colofé, Saravá, bênção a quem é de bênção. Makuyu, Mutumba, Kolofé, Saravá. Blessings to those who say blessings. Então, eu queria começar esse encontro falando do projeto que eu apresentei na minha candidatura para a residência da Casa Sueli Carneiro. So I wanted to start this meeting by talking about the project I presented in my application for the Casa Sueli Carneiro residency. O projeto começava informando que tinha um ponto de partida, que era o texto ficcional que foi publicado em coautoria com a minha irmã, Luciana Braga. Pode falar. This project began by stating that the starting point for my proposal was the fictional text I co-authored with my sister, Luciana Braga. Esse texto foi publicado com o nome de Dois Continentes, um Legado. Efeitos psicoemocionais do racismo na história de duas mulheres da África e da diáspora. Entitled Two Continents, One Legacy, Psycho-Emotional Effects of Racism in the History of Two Women in Africa and the Diaspora. E o texto nasceu exatamente após o ímpeto de aplicar para o chamado da publicação, que estava aberto a textos criativos relacionados com pesquisas acadêmicas. So this text was born after our impetus to apply for the call for publication, precisely because it was open to creative texts related to academic research. A proposta que a gente apresentou foi de elaborar um conto que trazia as nossas pesquisas conciliadas com as memórias negras e vivências com as mulheres mais velhas da nossa família, nossa mãe, nossas avós, nossas tias. The proposal was submitted, brought our research together with Black memories and experiences with our elders in the family. Para nossa alegria, fomos selecionadas nessa publicação, que é uma coletânea de textos feministas organizadas por duas professoras sul-africanas, então uma delas, Nadia Sanger. Fortunately, we were selected, and our work constitutes a chapter in the collection of feminist texts organized by two South African professors, one of whom is Nadia Sanger. Como a Luanda já tinha dito. Então, para o programa de residência, então, assim, a publicação aconteceu em 2022, do livro organizado pela Nadia Sanger. So for the residency program, the publication of the book was organized into 2022. E em 2024, apliquei para o programa da residência da Casa Sueli Carneiro com a proposta apresentada de pesquisar temas específicos ao acervo da casa. So in 2024, I presented this proposal to the Casa Sueli Carneiro with the meaning of researching some specific themes related to the house, to the Sueli Carneiro house. Por exemplo, a conferência de Durban, a questão do hip hop. So the Durban conference, the hip hop matters. E fazer uma segunda parte, a ideia era fazer uma segunda parte para esse conto já publicado.
So the idea was to write the second part for this already published story. Mas aí a consulta ao acervo e o processo da mentoria com a Luanda Carneiro fomentou outras possibilidades. So, but after the consultation of the archives of the Casa Sueli Carneiro and the dialogue with Luanda created new possibilities. E a necessidade até maior de um mergulho na tradição oral. E foi aí que emergiu a instalação sonora, chamada Aparecências, e a fabulação, que é narrada por uma avatar, que é intitulada Aparecidas. And then what we merged was, there was this need of deepening the work with the oral tradition after these dialogues with Luanda. So what we merged was a sound installation called Aparecências and a fabulation narrated by an avatar entitled Aparecidas. Luanda está compartilhando a tela? Talvez agora ela pudesse mostrar aquele primeiro slide. Maybe Luanda can show the slides now, yeah. Ok. You can show the first slide. Depois eu peço para você ir voltar, porque a gente vai ficar nele um pouco por hora. Então eu vou seguir falando enquanto o slide aparece, porque a ideia é que nesse slide as pessoas vejam a figura da avatar. Yeah, so the idea is that you can see throughout the slides, you can see the picture of the avatar we're talking about. Então, aí, que é essa cena agora, essa imagem. E temos aí uma cena, que é a de Tata Katubanjeci, a liderança, a autoridade tradicional da Casa de Candomblé Izutubanci, da qual faz parte, vendo a exposição no Instituto Tomiotaki. So here you have Tata Katubanjeci, who is the spiritual leader of the Ile, what is the name of the Ile? Inzutumbanci. Inzutumbanci Ile, which is a Candomblé temple at Candomblé Terreiro. E a gente está com essa exposição que chama Casa Sueli Carneiro em Residência, lá no Instituto Tomiotaki, que vai até 3 de agosto aqui em São Paulo, para quem eventualmente estiver por aqui. Yeah, we have this exhibition now, which is called Casa Sueli Carneiro in Residence in the Tomiotaki Institute. So anyone who is in São Paulo, it's showing now. Bem, então, empregar a narrativa oral, aguçar o sentido da audição, né, me permitiu conversar com as minhas avós. So using oral narrative, sharpening the sense of hearing, allow me to talk to my grandmothers. Cujo letramento não se deu pela escrita alfabética, né, mas pela oralidade. Whose literacy did not come through alphabetic writing, but through orality. E pegar emprestado para a narrativa de Aparecidas, essa avatar que a minha sobrinha, Benita Soleia, de 9 anos, criou, trouxe essa inspiração da criatividade das crianças, né? Fez com que trouxesse a inspiração da criatividade das crianças. Borrowing for the narrative of Aparecidas, the avatar of my niece, Benita Soleia, now 9 years old, the avatar that my niece, Benita Soleia, now 9 years old, made of me, brought inspiration for the creativity of the sacred children. Que a gente pode mencionar aqui como sendo Vungi, Erez, Cosme Damião e essas crianças do plano desse plano visível. Which we can call here by Vungi, Erez, Cosme Damião, and all these children of this material plan and their antics. Suas peraltices. Então, empregar essa avatar na fabulação, que foi uma fabulação que nasceu daí, né, me leva para o universo onírico, permitindo aproximar o legado de Sueli Carneiro, da nossa estimada Sueli Carneiro, para quem também deseja vida longa, nessa semana linda, que é de aniversário e celebração dela. Então, aproximar o legado de Dona Sueli Carneiro, desse legado familiar, em um diálogo imaginário que foi estabelecido entre as duas Aparecidas dessa narrativa. A Aparecida Sueli, que é a Sueli Carneiro, e Maria Aparecida, que é a minha saudosa mãe biológica. So using this avatar made by Benita, my niece, in the fabulation narrative, takes me to the oniric universe, allowing to bring Sueli Carneiro's legacy, to whom I wish long life in this birthday week,
closer to a family legacy, in an imaginary dialogue established between the two Aparecidas, Aparecida Sueli, Sueli Carneiro, and Maria Aparecida, my longing biological mother. Então, assim são estabelecidas aproximações com as gerações atuais, né, permitindo que esse legado se expanda para a geração da minha sobrinha e de demais crianças que tiverem contato com essa narrativa. So in that way, links are established by current generations, like my niece and other children, who have come into contact with this narrative. Durante o processo, eu pude experimentar a escrevivência de Dona Conceição Evaristo, pude acessar o conceito de escrita de si e escrita de mulheres negras, de Bianca Santana, e a fabulação crítica proposta pela autora Saidiya Hartman. During the process, I was able to experience Conceição Evaristo's escrevivência. I was able to access the concept of self-writing and Black women's writing, guided by Bianca Santana, and the critical fabulation proposed by Saidiya Hartman. Isso. Pude exercitar a palestra performance, aprendida com Grada Quilomba, e reunir os meus sentidos que haviam sido dissociados por essa razão instrumental, que separa razão e emoção. I was able to exercise the lecture performance learned from Grada Quilomba, and able to bring together my senses, which had been dissociated by the instrumental reason that separates reason and emotion. Eu pude expandir essa lógica oral ancestral que estava adormecida em mim, lógica oral em que estão unidas vozes, gestos, memórias e os sentidos, os demais sentidos do corpo humano. I was able to expand the ancestral oral logic that had been dormant in me, an oral logic in which voices, gestures, memories, and the senses of the human body are united. Então, aqui eu queria partilhar que a Luanda é testemunha do quanto a episteme euro-ocidental, essa forma de conhecer e produzir conhecimento euro-ocidental, tinha nublado o meu lado criativo. E eu pude acessar tudo isso com técnicas compartilhadas por ela e também pela pedagogia do candomblé, por meio das nossas tecnologias negras. I would also like to share that Luanda is a witness to how much the Euro-Western episteme had clouded my creative side, which I was able to access by exercising techniques shared by her and also by candomblé pedagogy through our Black technologies. Então é uma satisfação dupla estar participando desse encontro em celebração ao aniversário de Dona Sueli Carneiro e também estar aqui com as minhas duas mentoras para mim, né, que são Luanda e Nadia Sandra. So today it's like a double pleasure to be taking part in this meeting, celebrating the legacy of Sueli Carneiro and being with both of my teachers, like Luanda and Nadia Sanger. Então o processo durante a residência, não posso dizer que tenha sido sem dor, porque eu estava trilhando esse percurso de reconexão com os meus sentidos, né? Mas o bom é que a alegria estava sempre aparecia. The process during the residence, well, I can't say that was painless because it was on a path of reconnection with my senses. But the good is that the joy has always showed up. Bom, então a gente que é gente negra das classes populares, a gente não tem a experiência de ter aprendido a falar segundo a norma culta da língua brasileira, né? Nas nossas famílias, por exemplo, essa experiência, ela é diversa. So for us Black and working class people, we don't have the experience of having learned to speak according to the cultured norm of the Brazilian Portuguese language. E a nossa forma de falar, ela é modificada com a escolarização, né? Que reprime os nossos falares, que são de gramáticas da oralidade, e restringe o nosso vocabulário. Our way of speaking is modified by schooling, which represses our grammars of orality and restricts our vocabulary. Porque aí a gente atua para eliminar desse vocabulário expressões e trejeitos que vêm desse Brasil profundo, que eu prefiro chamar de Pindorama, o nome original deste território, né? Que é a gramática da oralidade, distinta da forma de falar que passou por essa asepsia, né? Com a metropolização de São Paulo.
So while we go through, acts to eliminate from our vocabulary expressions and quirks that come from deep Brazil, which I prefer to call Pindorama, the original name of this territory. Então, tem aspectos criativos nessas formas de falar próprias da comunidade de tradição oral, que são, por exemplo, o uso dos símbolos. This grammar of orality is distinct of the way of speaking that has undergone a sepsis of the process of metropolization in the city of São Paulo, like the use of symbols. Então, aqui na tela vocês estão vendo as minhas inspirações, enquanto a Luanda passou aqui as imagens, né? Porque eu vou chegar a falar dessas mulheres autoras que são inspirações nesse pensamento teórico criativo que a gente está tratando. On the screen, you're seeing some of my inspirations, because I'm going to talk to them further on of these great inspirations of the creative, critical thought. Então, voltando para a questão da linguagem dos símbolos, são falares que trazem o pensamento imagético. So there are words which bring an imagetical thought. E o trabalho da querida professora Antonieta Antonacci, da PUC São Paulo, é uma referência no assunto, né? Aqui não tenho imagens da Antonieta, infelizmente, não trouxe, mas sim, pode traduzir, por favor. So the teacher, Antonieta Antonacci, who we don't have a picture to present here, unfortunately, is a reference in this way of speaking, of communicating. Antonieta dialoga com pensadores do continente africano e ela cria essa expressão que eu acho bastante pertinente, que é razão corpórea, para falar de uma razão que é própria da lógica oral. Antonieta dialogues with thinkers of the African continent to coin the expression, which I think is very pertinent, corporal reason, a reason that is typical of oral logic. E agora sim eu vou entrar nessas minhas inspirações que tem imagens que aí a Luanda pode acompanhar conforme eu for citando o nome dela. Yeah, so now we're going to go through my inspirations. We have some images that Luanda is going to be passing while I say. Conceição Evaristo, Dona Conceição Evaristo, Conceição Evaristo. Em sua tese de doutorado, defendida na Universidade Federal Fluminense, fala da poesia enquanto lugar de transgressão para nós, povos colonizados. So Conceição Evaristo, in her doctoral thesis defended at the Fluminense Federal University, talks about poetry as a place of transgression for us, colonized peoples. E inspirada nessa nossa mestra, eu digo que a poesia é onde a gente se desengessa dessa forma de pensamento cartesiano. So, inspired by her, I say that poetry is where we disengage from the form of Cartesian thought. E expressa os nossos sentipensares imagéticos corpóreos. And express our imagetic corporeal feelings. Desde cosmopercepções trazidas de África, em encontros com povos originários e tradição oral de uma Europa pré-iluminista. From cosmoperceptions brought by Africa in encounters with originary peoples and oral tradition as a pre-enlightenment Europe. Aí, já da nossa historiadora e militante do movimento negro, que é a Beatriz Nascimento. So now our historian activist of the Black Brazilian movement, Beatriz Nascimento. Que era também poeta. Who was also a poet. E que tem uma produção teórico-criativa aberta para textos assim, de outras naturezas, como ensaios também. E aí tem esse livro que a gente teve a possibilidade de acessar depois que foi compilados os seus textos, que agora temos aqui publicado, que se chama Beatriz Nascimento, Quilombola Intelectual, Possibilidade nos Dias da Destruição. We have a compilation of her texts entitled Beatriz Nascimento, Quilombola and Intellectual Possibility in the Days of Destruction.
E esse livro ele é aberto por com um prefácio escrito por Anin Horace, que é exatamente uma carta, né, um texto do gênero carta. Então, essa escrita teórico-criativa da carta, que está lá no texto abrindo esse livro, tem o título Uma Carta a Mameto Beatriz Nascimento, que também é uma grande inspiração para mim. So this book is opened by a text, which is a letter by Anin Horace, and it's called A Letter to Mameto Beatriz Nascimento. E Mameto é como a gente chama as nossas lideranças, nossas autoridades femininas no candomblé Angola. Mameto is how we call our feminine leaderships in the Angola candomblé. E agora, voltando para a Grada Quilomba, que também então, é escritora, psicóloga, teórica, artista interdisciplinar portuguesa. Now we go back to Grada Quilomba, who is a psychologist, theorist, a Portuguese writer and interdisciplinary artist. Na abertura do seu livro, Memórias da Plantação, Episódios do Racismo Cotidiano, ela traz um poema. So she opens her book, Memórias da Plantação, Episódios do Racismo Cotidiano, so Memories of the Plantation, Episodes of the Daily Racism, with a poem, with her favorite poem. O poema favorito dela, que diz assim: por que escrevo? Porque eu tenho porque minha voz, em todos os seus dialetos, tem sido calada por muito tempo. E é de autoria de um autor que se chama Jacob Saint-Larose. And the poem says, why do I write? Because I have to. Because my voice, in all of its dialects, has been silenced for too long. Which is from Jacob Saint-Larose. Então, aqui a ideia é de destacar esses diferentes gêneros, né? Eu já falei de carta e de poesia, e a gente vai seguir agora com outros exemplos. So here's we are trying to talk about two different genders of writing, genres of writing. I've talked about a letter, and I've talked about an essay, and we keep on going. Então, incluindo aqui, junto das feministas negras, a produção das nossas parentas originárias, eu queria mencionar a Geni Nunes, que aparece aqui, né, no slide, que é essa ativista indígena guarani, psicóloga e escritora. Including with Black feminists, the intellectual production of original people relatives, I want to mention the indigenous Guarani activist, psychologist, and writer Geni Nunes. E foi a minha irmã Luciana Braga, que também é psicóloga, quem me apresentou o trabalho dela. And Luciana Braga, my sister, who's also a psychologist, who introduced me to Geni Nunes' work. Então, eu queria destacar que Geni Nunes, ela escreve uma poesia que é a maneira dela fechar cada um dos capítulos. Então, para cada um dos capítulos desse livro dela, que se chama Descolonizando Afetos, Experimentações sobre Outras Formas de Amar, ela traz uma poesia como forma de fechamento, de condensar suas ideias naquele capítulo, que é um livro de pesquisa teórica, né, mas que as poesias condensam o pensamento dela a cada capítulo. So Geni Nunes uses a way of condensing each chapter of her book with a poem. So at the end of each chapter of her book, Decolonizing Affections, Experiments on Other Ways of Loving, she writes a poem which condenses the whole, even though it's a theoretical writing, she condenses it with the poem. E a próxima inspiração é a Luzia Gomes. So my next inspiration is Luzia Gomes, museologist, poeta e professora da Universidade Federal do Pará, mulher negra do Recôncavo Baiano. She's also a poet and professor of the Federal University of Pará, a black woman from the Recôncavo Baiano. E ela tem publicado artigos acadêmicos com uma escrita que fricciona criativamente o campo teórico. And she has published academic articles with a writing that creatively rubs up against the theoretical field.
E também é poeta que tem uma dedicação a isso exclusiva no seu blog, né, o blog de poesia, que se chama Etnografias Poéticas de Mim. And she's a poet who also writes a blog, which could be translated as Poetic Ethnographies of Me. No qual ela escreve assim: aqui é o lugar no qual eu posso ser poeta, escritora, poeta, sem ter de passar pelo crivo do mercado editorial com todos os seus critérios e princípios de exclusão. And in her blog she writes, "This is the place where I can be a poet writer without having to go through the sieve of the publishing market with all its exclusionary criteria and principles." Então aqui eu vou seguir para minha próxima inspiração, que é a Patrícia Marinho. So I'm going to go here to my next inspiration, who is Patrícia Marinho. Que é uma arqueóloga. She's an archaeologist. Fundadora do Terra Negra, Instituto de Pesquisa, Arqueologia Comunitária e Educação Antirracista. Founder of the Terra Negra Research Institute, Community Archaeology and Anti-Racist Education. E em 2024, na Jornada do Patrimônio, ela concebeu e realizou o projeto Dança das Folhas. And in 2024, she conceived and carried out the Dancing with the Leaves, Dança das Folhas, junto com a artista Rubi dos Santos. Together with the artist Rubi dos Santos. Então, Dança das Folhas é um programa de vivência, de arqueologia, plantas e corporalidades que concilia a arqueologia da paisagem à razão corpórea. So, Dança das Folhas is an experience program about archaeology, plants, and corporeality, reconciling the archaeology of the landscape with corporeal reason. A gente tem, então, agora a possibilidade de falar do livro da nossa homenageada, Sueli Carneiro, que é o Dispositivo de Racialidade, a construção do outro como não ser, como fundamento do ser. And we have now the opportunity of talking about the one we're celebrating now, Sueli Carneiro, and about her book, Dispositivo de Racialidade, a construção do outro como não ser, como fundamento do ser. Livro em que a carta é o gênero usado pela autora para sua introdução, na qual ela utiliza de uma persona, de uma mulher escravizada, para interpelar o eu hegemônico euro-ocidental. So in this book, the letter is the genre used by the author for her introduction, in which she uses the persona of an enslaved woman to question the Euro-Eastern hegemonic self. A gente tem Nádia Sanger também, como uma... Eu não sei se eu coloquei a imagem da Nádia, porque ela está aqui com a gente. Coloquei do livro. Que bom. Coloquei aqui a capa do lançamento. We have also Nádia Sanger. We have her in the book release. Então, ela, no livro, o texto de autoria de Nádia Sanger, que é Raça, Classe... Eu vou fazer uma tradução livre aqui em português. Raça, Classe e Inhospitalidade na Cidade do Cabo, Constatações e Reflexões. So in her book, Race, Class and Inhospitality in Cape Town, Detections and Reflections. A Nádia usa essa escrita criativa e crítica, né, em um ensaio. So in this book, Nádia uses a critical creative writing style in her essay. No qual ela fala sobre e fala para pessoas sul-africanas brancas e racializadas. In which she speaks about and speaks to white and of-color South Africans. Usando cartas que são endereçadas para essas pessoas. Então, ela se dirige a essas pessoas como minha cara pessoa branca, minha cara pessoa negra, minha cara pessoa parda ou racializada, porque agora a gente tem formas de traduzir que podem ser distintas, mas eu não quero entrar no mérito, apenas para dizer como ela se dirige, né, nas cartas. So she writes letters to people and addresses them as Dear Cape Town white people, dear Cape Town black people, dear Cape Town colored people.
Então, aqui, voltando para o programa da residência, né, da Casa Sueli Carneiro, aqui na casa, eu não estou na casa presencialmente, mas a gente está na casa, nesse ambiente virtual. So going back to the residence, I'm not physically at the Casa Sueli Carneiro right now, but I am here in this virtual environment of Casa Sueli Carneiro. A residência me propiciou abrir uma janela no tempo, né, para que a Liliane de agora pudesse conversar com a Liliane de outros momentos do ano de 1988, voltando no tempo, momentos que eu tinha uma escrita criativa, que de 2007 para cá, por exemplo, a vida acadêmica tinha levado, né, feito ela adormecer. So the residence made me travel back in time, like and gave me the possibility to talk to the Liliane of 1988 when I was 12 years old, 1994 when I was 18, and went back, as even though I'm writing in this critical writing, I'm going back to the different Lilianes in other times. Foi muito além do que eu havia imaginado, quando eu forjei uma explicação acadêmica para minha proposta inscrita no programa de residência. It went far beyond what I had imagined when I forged an academic explanation for my proposal in the residency program. Lá, eu ainda não vislumbrava como me soltar dessa camisa de força do pensamento acadêmico ocidental. By then, I still couldn't see how I could break free from the straitjacket of Euro-Western academic thinking. E esse processo me aproximou num caminho sem volta da comunidade de feministas negras, indígenas, acadêmicas, que tem me mostrado que resistimos a essa camisa de força em prol da nossa humanidade, humanidade uterina, eu diria, para confrontar o epistemicídio. This process brought me closer on a path of no return to the community of Black and Indigenous academic feminists who have shown me that we resist this straitjacket for the sake of our humanity and go back to the womb of a confrontation of epistemicide. E aqui, para fechar, eu quero só mostrar a capa dessa publicação, Legítima Defesa, do coletivo Os Crespos, aqui de São Paulo, coletivo de teatro Os Crespos, é uma revista de teatro negro. So I want to show this book. It's called the Legítima Defesa, Legitimate Defense, of this group of Black theater. Porque aqui tem dossiê sul-africano em que a dramaturga Napo Mashiane é homenageada. Because here there is a document of a South African document where the dramaturg what's her name? Napo Mashiane. Napo Mashiane is celebrated. E aqui é daqui que eu trouxe essa expressão humanidade uterina. Foi aqui que eu usei pela primeira vez. It's from here. It's from here I took the expression womb humanity, uterus humanity. And that's the source. Era o texto de abertura do dossiê sul-africano no qual tive a oportunidade de trabalhar. Então, é aqui que eu fecho a minha fala. It was the start of this document, South African document, which I had the honor of working on. So in this, here I end my part. It's not just now. You have the word now, Nadia. Thank you, Sheila. Thank you, Liliane. Obrigada, Liliane. Obrigada, Sheila. And thank you to Luanda and to the Sueli Carneiro House for making this conversation happen. E obrigada, Luanda e a Casa Sueli Carneiro por fazerem essa conversa acontecer. I feel very grateful to be in this space with all of you. It's an amazing experience for me. Eu me sinto muito agradecida por estar no mesmo espaço que todas vocês. É uma experiência incrível para mim. Because I can feel the creative energy that this space encompasses. Porque eu consigo sentir a energia criativa que esse espaço contém.
I want to say that when Liliane refers to me as one of her teachers, I don't think she realizes how much she and, let me check my notes, Luciana has taught me in terms of the long-standing relationship that we're beginning to build. Uhum. Quando Liliane se refere a mim como uma de suas mentoras, como uma de suas professoras, eu não sei se ela sabe o quanto ela e a irmã dela me ensinaram também durante esse tempo. So that relationship began with the paper that appeared as a chapter in the book and has grown in terms of where we want to move to in the future. Uhum. Tudo começou com este papel, esse documento que era uma parte do livro e que nos mostrou qual direção nós tomaríamos no futuro. My presentation is slightly different from Liliane's, but also picks up on some of the strands that she's introduced in her presentation. Uhum. A minha apresentação vai ser um pouco diferente da Liliane, mas ela também vai abordar alguns dos temas que ela apresentou na dela. So I'm going to talk about what it means to story theory, what it means to do that through both a thought and a felt life. Through a thought and a felt life. Thought, thinking and a feeling. And feeling, yeah. Eu vou explicar como esses textos são escritos, tanto de uma forma do pensamento e do sentimento. And I think I'll start by saying that Black women need creative writing in order to unsettle and disrupt colonial forms of knowledge. Uhum. Eu gostaria de começar dizendo que mulheres negras precisam da escrita criativa de forma de se libertar de maneiras coloniais de escrita, de pensamento. We need to write from a different place, and Liliane has said this, in our bodies and our minds. Nós precisamos escrever a partir de um outro lugar, como Liliane disse, nos nossos corpos e nas nossas mentes. In order to write our histories, our presents and our futures. Nós precisamos pensar a partir desse outro ponto para expressar os nossos pensamentos. As an academic located within a university in South Africa, on the African continent, como uma acadêmica localizada na universidade, na Ina University, na South Africa, na África do Sul, no continente africano. I've been trained to know the very important and necessary feminist theories across various disciplines, like psychology, sociology, and anthropology. Eu tive que aprender a falar sobre feminismo em diferentes perspectivas, como a sociologia, a psicologia e sociology. You said sociology? Sociology, yes. Antropologia. Anthropology. Antropologia. So I've been trained across these disciplines to help me understand structural violence and the effects of this violence on women. Eu fui treinada através de todas essas disciplinas para desenvolver pensamentos sobre violência contra mulheres, people of color, pessoas de cor,
and queer communities. E as comunidades LGBTQIAPN+. So these theories are very useful. They offer us a framework, they offer us words. Uhum. Então, essas teorias são muito práticas, elas nos fornecem elas nos oferecem palavras e nos oferecem uma estrutura to help us name our oppressions. para nos ensinar, que nos ensinam a nomear as nossas opressões. And this naming Uhum. allows us to make visible E essa nomeação das nossas opressões nos ajuda a fazê-las visíveis. the experiences of marginalized and oppressed communities. E visibilizar as experiências de comunidades oprimidas e marginalizadas. And they help us make demands that enable human dignity. E nos ajuda a fazer exigências que promovam a dignidade humana, Respect, respeito, and the possibility of a life worth living. e a possibilidade de uma vida em vida, uma vida com vida. Black feminist theories and epistemologies As teorias e epistemologias feministas negras allow for an explanation of marginalized and oppressed experience. Permitem a explicação das experiências marginalizadas e oprimidas. They should enable understandings of how decentered or marginalized communities experience a world not meant for them, a world that has tried to eradicate them. E deveria ajudar a entender experiências descentralizadas e marginalizadas em um mundo que não foi feito para essas pessoas. But feminist theories in the social sciences Mas as teorias feministas nas ciências sociais will fail when concepts are used and practiced in fixed ways. Falham em conceitos que são usados de uma maneira prática. In ways that don't allow us to expand and allow for complexity. De maneiras que não nos ajudam a expandir e não permitem complexidades. African American feminist in the United States. Uma feminista negra afro-americana nos Estados Unidos, chamada Lélia Vincent, writes about feminist autoethnography. Escreve sobre autoetnografia feminista. Which is basically a research method where a researcher uses their personal experiences to understand broader cultural, social, or political phenomena. Que é basicamente uma maneira de escrever sobre experiências pessoais de fenômenos sociopolíticos. And this allows us to situate ourselves, she says, and those to whom we belong in ways that help us understand and shape our presence and our futures. E isso nos permite situar a nós mesmos e as nossas pessoas próximas, a quem nós pertencemos, a situar
Formas, shapes and our presents and our futures. A formar os nossos futuros. So feminist autoethnography is a way to situate oppressed peoples A autoetnografia feminista é uma maneira de situar pessoas oprimidas. and in our case, that would be people of color in the global south. No nosso caso, seriam pessoas de cor no sul global, With the aim to move towards freedom. com o objetivo de nos movermos na direção da liberdade. This is a useful methodology, I think, and it leans into this idea of writing as both a thinking and a felt experience. Uhum. É uma metodologia que é utilizável de uma maneira que nós podemos combinar os pensamentos e os sentimentos. But still, I worry about how far the I can go. Uhum. How do we extend the I in ways that is in service to our larger communities? Uhum. Mas ainda assim eu me pergunto o quanto o eu pode ir, o quanto o eu pode se estender para grandes comunidades. I worry about autobiographical writing in general. Eu me preocupo com escritas autobiográficas em geral. So right now, for example, I'm working through the emotions that sometimes creep into my own writing process, that writing from my own life is not enough. Uhum. Agora, no momento, eu estou tentando entender como as emoções conseguem entrar nas minhas escritas. That it's not interesting enough, E eu acho que não é interessante o suficiente. and I find myself grappling with this voice in my head that keeps wanting to put me in my place. Eu continuo discutindo com essas vozes na minha cabeça que continuam o tempo inteiro tentando me colocar no meu lugar. Particularly as a woman of color who lives on the African continent with a working class background. E, particularmente enquanto uma mulher de cor que vive no continente africano, vindo de uma classe trabalhadora. In my academic world, the world that pays me a salary every month, No meu mundo acadêmico, o mundo que me paga um salário todos os meses, there is a discourse which is sometimes silent and sometimes very loud, há um discurso que às vezes é silencioso e às vezes muito alto, that one first has to matter intellectually, que uma pessoa primeiro precisa ser alguém intelectualmente, that you have to be seen as someone who is able to theorize according to Euro-American tradition, que você tem que ser alguém, você tem que ser visto como alguém que tem a capacidade de teorizar de uma maneira europeia, that you have to be published in the colonial knowledge system of journals, que você tem que ser publicada no sistema colonial de jornais acadêmicos, before you can be considered worthy of speaking and writing from the personal. antes de você ser considerada suficiente para poder escrever de uma maneira pessoal. I remember when a white British academic who was meant to help us South African scholars in the English department
Eu lembro que um prestigiado acadêmico branco que deveria nos ensinar na universidade. We wanted to know more about where to get our books published, but I don't remember whether this was a meeting about what publishers in the global north wanted us to publish. E nós queríamos saber como nossos livros poderiam ser publicados, mas eu não lembro disso ser uma reunião sobre como os livros seriam publicados no norte. And she said that my idea to lean on the personal, to do any kind of personal creative writing wouldn't really work because I wasn't known enough to do E ela this. E ela me disse que a minha ideia de me apoiar no pessoal e escrever academicamente através do pessoal não seria boa, porque eu não era conhecida o suficiente ainda para fazê-lo. In other words, it's quite terrible what this tells Black feminist writers. I'm sorry, can you repeat? It's quite, if we unpack what she was trying to say, it's quite terrible what this is to Black feminist writers. Se a gente for ver, se aproximar do que ela está dizendo, é terrível quando isso é aplicado a feministas negras, escritoras feministas negras. That we are not white and we're already writing from a marginalized position in a country that does not trust itself. Nós não somos brancas e nós não estamos escrevendo de uma perspectiva branca em um país que não confia em si mesmo. I'm talking about South Africa now, which is a country that often looks to whiteness inside of the country and whiteness outside of the country in order to make sense of itself. Eu estou falando da África do Sul, que é um país que olha para a branquitude dentro do país e para a branquitude fora do país para poder se compreender enquanto país. Also, what she was saying was that Black feminist writers like me are being audacious to think that we could actually write from our personal experiences and that anybody would be interested in reading that. E também o que ela quis dizer para mim é que autoras negras como eu estão sendo audaciosas em pensar em escrever de uma perspectiva pessoal e que ninguém estaria interessado nisso. As an African person, I am expected to offer real work to the global north about Africa. Como uma escritora africana, supostamente eu tenho que oferecer um trabalho real sobre a África para o norte global. And that work needs to reveal our poverty. E esse trabalho precisa revelar a nossa pobreza. But not how we are impoverished through our stories and our lives about being silenced and being distorted. Mas não como nós fomos empobrecidos através da nossa vida, das nossas experiências, e como fomos silenciados por elas. We are impoverished precisely because we are constrained by systems and the people in it not to trust ourselves as Black feminist writers. Nós somos empobrecidos por sistemas e as pessoas que fazem parte desse sistema que nos oprimem. And as Lillian also stated earlier,
this voice remained in my head for many years, infiltrating my writing in ways that I wasn't really aware of. Uhum. E como a Liliane mesma disse, essas vozes ficaram na minha cabeça, infiltraram a minha cabeça e o meu trabalho por muito tempo, de uma maneira que eu não sabia ainda. But that voice was there and it kept me stuck. Mas essa voz era contínua e me mantinha paralisada. Exacerbating the idea that as a scholar of color, a woman, an academic in a historically white university, I had to always do more. Uhum. E exacerbava a ideia de que, enquanto uma mulher negra numa academia, numa escola branca, eu sempre teria que trabalhar mais, fazer mais. So Black feminist writers have to prove themselves. Their voices are not necessarily trustworthy or meaningful unless they can confirm the Northern theory that already exists. Então, as mulheres, as autoras feministas negras têm que provar o tempo todo que o contrário, de que as vozes delas não são confiáveis, que não serão ouvidas na academia branca. Liliane spoke about the techniques that she had to access together with Luanda. Liliane falou das técnicas que ela teve que acessar juntamente com Luanda. To access the creative poetry as a place. No, that's a different point. Sorry, my apologies. Liliane was speaking about the techniques she had to learn with Luanda's help to access the creative. Liliane falou sobre as técnicas que ela aprendeu com Luanda para acessar a criatividade. And I too had to work with those techniques, and I still am constantly having to learn new techniques in order to access that creative and to feel that what I'm saying has worth and value. E eu também tenho que trabalhar com essas técnicas, tive que aprender e continuo constantemente tendo que aprender essas técnicas para acessar o criativo e para entender que o que eu digo tem valor. And I think even while at the moment, what I'm trying to do is bring theory and creative work together. I've been trying to do that for about 2 years with a book that I'm trying to write. Eu tenho tentado no momento, já há 2 anos, combinar teoria e trabalho crítico. But I found that the technique that seems to be working for me is to access the part of myself that is needing to be expressed creatively, that can't find a home in theory. E eu tenho descoberto que a técnica que tem me ajudado é acessar uma parte de mim que não tem sido expressada, ouvida, e juntar essa parte com a teoria. And so that's what I'm currently working with. I'm working with some poetry and some various kinds of creative texts. Então, eu tenho trabalhado ultimamente com poesia e escrito diferentes tipos de textos. Creative non-fiction. Criativos, não ficção. In order to theorize and contribute to feminist theory on the African continent.
Uhum. De modo que eu consiga teorizar e contribuir para a teoria negra feminista no continente africano. And it's one of the most freeing experiences I've ever had with writing. Essa tem sido uma das sensações mais libertadoras que eu já tive com a escrita. But part of that experience is also to be constantly not necessarily listening to that voice that keeps saying your work is not good enough. Uhum. E uma grande parte dessa experiência tem sido constantemente não ouvir aquela voz que me diz o seu trabalho não é bom o suficiente. And just to end off, I want to say that that voice is, I think, not an individual voice, but that many Black women feminists have expressed, not only in South Africa, but in other parts of the world. They have expressed that the concern about feelings of inadequacy when they attempt to produce knowledge differently. Uhum. E eu gostaria de dizer que essa fala, essa voz não é uma voz só individual, mas que eu penso que mulheres, não somente na África do Sul, mas em todos os lugares que autoras negras têm sentido essa voz que diz que nós não somos adequadas e que nós não podemos produzir teorias de trabalho acadêmico. I'm going to stop there, I think. Eu vou parar aqui, eu acho. Obrigada, Sheila. Thank you, Nadia. Thank you. Thank you, Joyce. Thank you, Mayra. Bom, obrigada, Liliane e Nádia, mais uma vez. Gostaria de Thank you, Liliane and Nadia, once again. Provocar um pouco vocês nesse diálogo. I would like to provoke you a little bit in this dialogue. Também muito feliz de ouvir, né, o que a Liliane trouxe da experiência dela da residência. I'm also very glad to hear what Liliane brought about her experience in the residency. De ter tido o privilégio, né, de poder compartilhar e facilitar o processo dela dentro da residência, né? I'm happy for having had the privilege and facilitating her process during the residency time. E também como através dela eu pude conhecer um pouco do seu trabalho, Nádia. And so, and happy about how through her work I was able to get to know your work, Nadia. E como Liliane começou muito a fala dela, né, trazendo muitas referências femininas, e como a gente está falando de feminino e feminismo negro, né, nessa roda. Mm-hmm. And as Liliane has started to talk a lot about you and brought these references about the feminine and feminism, as we're talking about in this dialogue. Eu penso muito também no meu trabalho dentro da Casa Sueli Carneiro, como diretora do legado. I think also a lot about my work at the Casa Sueli Carneiro as the director of legacy. E do cuidado, né, na disseminação do legado da minha mãe, Sueli Carneiro. And the care in this dissemination of the work of my mother, Sueli Carneiro. E como esse encontro entre nós trouxe, né, muitas questões relacionadas também à memória, uma perspectiva sensorial de experiência desse feminismo negro. Mm-hmm. And how this dialogue we're having brought me a lot of thoughts in the matter of memory and the sensorial experience of the Black feminism. Nas criações, né, nos trabalhos de todas nós e das mulheres que também são referências e outras vozes, né, que são referências para nós.
Yeah, in the creations and the works of all of us, and also these Black women who are also references and voices for us. E aí eu fico pensando um pouco no tema do festival, que é memória, reparação e afluência. And I think about the theme of the festival, which is memory and reparation in growth and fluency. E fico pensando nessa transtemporalidade que nos cruza, And I think about this trans-temporality which crosses us pensando em ancestralidade and ancestry, e também nessa criação que está acontecendo aqui agora e que aconteceu com a Liliane, com você na África do Sul e que está acontecendo agora, aconteceu aqui no Brasil ano passado e está acontecendo aqui também. and also this creation that is happening in the here and now among us here, and that happened to Liliane, and that happened to you, Nadia, in your process, and that happened in the residency process we had last year, like the same creation happening through time. E eu e Liliane falamos muito dessa travessia, né? Também dessas epistemologias e experiências entre África do Sul e Brasil que aconteceram através do trabalho dela, né? And Liliane and I, we have talked about this journey, this crossing, these experiences about in South Africa and in Brazil that also crossed her work. Então, fico pensando muito nessa perspectiva, né, dessa diáspora. So I've been thinking a lot about this diaspora perspective. Negra, né, nessa diáspora negra que nos Black atravessa. diaspora perspective, which crosses us, which affects us. E que, junto dessa temática, pensando, né, no que a gente está falando do festival e do que estamos falando aqui, como também essa perspectiva dessa afluência, né, então desse encontro. And also this, as we are talking about the theme of the festival, I think about in this perspective of affluence, growth, encounter. Então, é um comentário, provocação e reflexão. So this is a comment, a provocation, a reflection. E pensando em como a gente pode continuar novos desdobramentos e afluências nessa perspectiva desses encontros afrodiaspóricos através dessas tecnologias. So I'm thinking about the following, the continuity of these developments when it comes to Black feminism and diaspora E tecnologias negras, né? and Black technologies. Estamos chamando de tecnologias negras, né? We are calling it Black technologies. E como elas podem informar o nosso trabalho e podem também ser disseminadas como formas, né, de conhecimento. And how they can shape our work and how they can be disseminated at different forms of knowledge. Então, gostaria de abrir um pouco para essa reflexão, se So vocês quiserem comentar. Just like to open up for you to do this reflection and comments if you want. Nadia, would you like to comment? I think you should go, Liliane. Myself, ok. Liliane pode começar. Ai. Nossa, então eu vou falar em português, né? Agora. So I'm going to speak Portuguese. As afluências, os encontros, como eles podem continuar pelas tecnologias negras. É aqui que eu quero. So the affluence and the encounters, how they can keep going on through Black technologies. That's how I wanna start. Sim. Eu percebo que é uma provocação que também passa bastante pelo que eu vivenciei no processo da residência. So I perceive this as a provocation that talks about what I've also lived and experienced during the residency. Então,
Eu tinha a intenção de trabalhar com texto escrito quando eu apresentei o projeto para a residência. So my first intention was working with the written text when I presented my project to the residency. Agora eu acho que eu quero até a ajuda da Luanda para usar o termo que não me vem à mente quando a gente pensa numa linguagem como a que a gente usou na residência depois, com as várias plataformas, né? Várias mídias. Tem um termo que acho que não é multimídia. So I would like to use the help of Luanda to help me remember the term we use. Nas artes, quando a gente pensa em arte que estão em várias linguagens, a própria Luanda trabalha com É multidisciplinar, interdisciplinar, intermídia. Intermídia. Okay, so there are different languages when we talk about the different languages in art, and they can be interdisciplinary, multidisciplinary, or intermedia. Intermídia é o que eu penso. Intermedia is what I think we can use to describe this. Então, a intermídia, porque eu estou falando disso, então, né? Pensando... So why do I bring intermedia? Porque a fala da Nádia, toda a fala dela, me traz muitas reflexões que eu quero agora falar em voz alta quando eu digo sobre isso também. Nadia's whole presentation brought me a lot of thoughts that I want to now speak up and talk loud about. Então, o processo de escrita e essa história de publicar aprovados pelos jornais acadêmicos, né? Esse o ponto. Eu quero pegar esse ponto do que ela trouxe para relacionar com a questão da intermídia. So I wanna bring what she talked about writing and about writing papers, which are going to be academic journals, academic papers that are going to be approved by different authorities. That's why I want to bring intermedia too. Então, quando a gente pensa em intermídia, eu percebo que a gente está utilizando tecnologias que permitem que a gente trabalhe com as epistemes negras a partir da tradição oral. So when we use the term intermedia, I understand that we are being able to use Black technologies through, for example, the oral tradition. E a gente pode constituir novas formas de arquivos. And then we can create new forms of archiving. Então, uma vez que a gente... eu tenho um termo que agora eu quero trazer, que é pensar em... Vamos forçar, vamos fazer não é tentativa, mas vamos provocar uma mudança a partir do uso das intermídias, das mídias que dialogam e que são de diferentes formatos, e que faça com que a academia agregue isso também. So what I think is that we can provoke by using intermedia, media that brings different languages, different types of language, so we can provoke, we can force this into academy. Eu penso isso porque eu trabalhei com filme como fonte de pesquisa histórica no doutorado. I think that because I work with film as a source of historical research and my my doctorship. E a ideia exatamente era confrontar o arquivo, confrontar os arquivos pensando no qual é o poder dos arquivos que não são arquivos escritos. Então, dentro da academia, a gente pode pensar formas de pensar novos arquivos também. And the idea was to confront how to confront archives which are not written archives, so we can use other forms of archive to confront the pre-established archiving forms. Então, talvez, eu penso que a gente possa usar essa provocação que está sendo feita pela Luanda e que eu me senti provocada na fala da Nádia, para a gente produzir, teoricamente,
nessa direção do que as provocações estão trazendo. So I think we can use this provocation Luanda made and the way I was provoked by Nadia's presentation as a form to provoke Teoricamente. of producing theoretically in different ways. Intermídia, usando intermídia. Using intermedia. Pensando em lançar uma coisa que seja escrito, mas é visual, então tem imagens e tem sons. About launching something which is written, but it's also visual. It has pictures, but it has also sounds. Okay, and now I'd like to hear Nadia. Gostaria de ouvir Nadia. Now I would like to hear what Nadia has to say. That's so much. It's really, it's a lot, and it's a big provocation from Luanda. É muito, e é uma grande provocação da Luanda. And in some ways, I almost think that you are all way ahead of what's going on in our country. De muitas maneiras, eu penso que vocês estão muito além, muito à frente do que está acontecendo no nosso país, na África do Sul. I think that on the one hand, feminist communities are so fractured in South Africa. E por um lado, eu penso que as comunidades feministas estão tão fracionadas, fragmentadas na África do Sul. Black communities are so fractured in South Africa. As comunidades negras também estão tão fragmentadas na África do Sul. All based on our history of apartheid. Tudo baseado na nossa história do apartheid. So even the feminist communities are very fractured along race class lines. Então, até as comunidades feministas negras estão muito fragmentadas. I'm sure that's also the case in most places. Eu acredito que esse seja o caso na maioria dos lugares também. In any country that's been colonized. Em qualquer país que tenha sido colonizado. I like the idea. There's no. Let me rephrase, Sheila. Let me rephrase. No problem. There is no way that change will happen if we don't force things into the economy. Não há nenhuma maneira das mudanças acontecerem se nós não forçarmos essas mudanças para a academia. And I do think that there are small ways in which the academy is being forced to operate differently. E eu acredito também que há algumas maneiras pequenas nas quais a academia está sendo forçada a mudar. But it's taking a long time. Mas está levando muito tempo. And there's a lot of resistance from the academy. E é claro que há muita resistência da parte da academia. And I'm thinking that your ideas about Black technologies shaping our work, as Luanda said, and helping to disseminate different forms of knowledge through writing and the visual is crucial in that process. E eu penso que as tecnologias negras, como diz a Luanda, formando, dando forma aos nossos trabalhos, e como uma maneira de mudar a maneira da escrita, é crucial. There's nothing more powerful than Black women from different spaces in the world that have been colonized, moving collectively and forcing the academy to make change.
Não há nada mais poderoso do que mulheres negras de diferentes partes do mundo se juntando e movendo coletivamente para forçar a academia a mudar. So I'm interested, Luanda, as a provocation back to you. Eu estou interessada, Luanda, então, em uma provocação, devolvendo uma provocação para você. What you see as steps that can follow the conversations that the house has been holding during the festival between people, Black women from different spaces across the world. How do you see that kind of work continuing across the borders of nations? Como você vê os próximos passos desses diálogos, dessas conversas que a casa tem promovido entre mulheres negras e feministas? Como você vê isso se movendo através das fronteiras? Because on the one hand, I'm thinking of technologies and what Google Meet enables us to do. Right? Estou pensando em tecnologias. Por um lado, estou pensando em tecnologias, como, por exemplo, o Google Meet nos permite fazer. And yet I keep coming back to how important it is to come together in the flesh and what that kind of spiritual. E ao mesmo tempo eu tenho pensado em como é importante esse encontro físico, esse encontro de pele, espiritual. What that enables us to do. O que isso nos permite também fazer. Yeah, let me stop. Thank you, Sheila. Oh, you're welcome, Nadia. Obrigada, Nádia. Thank you, Thank you, Nadia. Bom, é uma pergunta desafiante, né? Uma provocação desafiante. So that's a challenging provocation, a challenging question. Mas, ao mesmo tempo, também é o tipo de questão que mantém a gente em movimento. But at the same time, it's the type of question which keeps us moving, in movement. E esse é um dos pilares da Casa Sueli Carneiro. And this is one of the pillars, the base pillars of Casa Sueli Carneiro. Como a gente tem um legado em movimento. So how can we keep the legacy in movement? Então, tem uma dimensão que é essa tecnologia que a gente está usando agora, que está facilitando, por exemplo, esse encontro. So there is this dimension, this aspect, which is this technology we're using now, for example, which is enabling us to meet. A gente tem também uma perspectiva de usar a nossa comunicação como uma narrativa, não só como uma plataforma de documentação. We have also the idea of using our communication as a narrative, not only as a platform, a documentation platform. Então, por exemplo, esse evento está sendo gravado. So this event is being recorded, for vai example. ser editado e depois disseminado nas nossas plataformas. So it will be further on edited and disseminated in our platforms. E o jeito que a nossa comunicação pensa, filma, edita, grava. And the way our communication department thinks, films, edits, records. E cria também outros tipos de projetos, como o videocast. And create also different kinds of projects as a videocast. Nessa perspectiva da comunicação, uma comunicação negra como instrumento de narrativa, disseminação. In this perspective, as a communication, as a Black communication, as an instrument of narrative and dissemination. E pensando também, né, criando novos tipos de arquivo.
And thinking also about creating different new types of archiving, que também vão continuar em movimento e sendo disseminados. which will also keep in movement and being disseminated. E pensando como é difícil para nós, né, comunidade negra, pessoas negras, a construção de arquivos e narrativas, né? And they think about how hard it is for us, Black people, the construction of narratives and creativity. Pensando também em políticas de memória, né? And they also think about politics of memory E reparação. and reparation. Dito isso, né? As that being said, voltamos para a sua questão da carne, do encontro físico, né? we go back to the flesh, to the physical presence encounters. Que eu acredito que ele é insubstituível. I think this is unreplaceable, irreplaceable. Da magia do encontro, né? A magia do encontro. The magic of the meeting is irreplaceable. E aí a gente precisa de muita criatividade e apoio, né? Externo mesmo, né? Para poder fazer esses encontros acontecerem nesse nível físico. But we need a lot of creativity and, of course, external support to make this physical, encounters happen. Mas acredito que essa perspectiva do legado em movimento. But I believe that this perspective of the legacy in movement, ele nos possibilita incorporar e agregar, enable us to incorporate epistemologias negras, experiências negras, né? And add Black epistemologies, Black experiences to it. Que tem uma dimensão que também é invisível e não tangível. That also have a non-tangible and non-visible dimension. E que a gente pode, por essa imaterialidade, that we can, through this immateriality, em algum nível, experienciar na nossa carne, né? At some level, experience in our flesh. E aí eu acho que as tecnologias negras podem nos ajudar a fazer essa ponte e gerar esse acesso em algum nível. So I think these Black technologies can bridge these two and generate this access at some level. Mas, sem dúvida, encontros, né, presenciais seriam maravilhosos de acontecer e acredito que a gente pode começar a pensar em colaborações concretas, né, institucionais e de como que também a Casa Sueli Carneiro pode estar em outro lugar, né, ou você, ou a sua instituição, ou o seu trabalho, né, não precisa ser a instituição, mas como que também a gente leva o nosso trabalho com a gente. Na medida que a gente se move, a gente também leva isso conosco. But I think we can also think about these flesh encounters, these real encounters, and think institutionally, and that we can bring our work with us, no matter where, we can bring our work with us and what we think and how we feel with us. Thank you, Luanda. Yeah, that makes a lot of sense. Obrigada, Luanda. Faz muito sentido. Obrigada a você. Thank you, Nádia. E agora eu gostaria de perguntar para a Nádia e Liliane se a gente pode abrir para o público, talvez as pessoas tenham alguma pergunta e para a gente poder, a gente já está indo para o nosso final e acho que seria interessante se as pessoas que também estão participando quisessem abrir a câmera e a gente pudesse ver um pouco. Now I would like to ask Nadia and Liliane if we can open for the audience to ask questions. I think it would be interesting. Maybe if they can open their cameras and they can also join this conversation.
Sim. Então, quem estiver participando com a gente, quiser abrir a câmera e o som, fazer pergunta, ou pelo menos So, abrir a câmera e dar um oi, também seria so those who interessante are ver vocês. participating, yeah, so those who are present in this meeting, if you would like to open your camera just to ask questions or maybe even say hi, please just, that would be nice. Oi, gente, tudo bem? Estão me ouvindo? Vocês estão Sim. participantes, vocês podem levantar a mão para a gente conseguir saber quem que é, a gente consegue liberar aqui, tá bom? Primeiro por questão de segurança mesmo, tá bom? Aí vocês levantam a mão e a gente consegue fazer a liberação aqui para vocês aparecerem e fazer a pergunta. Tudo bem? Obrigado. Yeah, so our media man, Eric, is telling people that they can open their cameras and they can raise their hands so we can know who they are and we can facilitate if they want to ask questions. Eu queria só deixar um comentário que a Luciana I would just like to estava leave a presente. comment that Luciana, my sister, was present. She Mas was ela present in the deixou a meeting, sala antes da gente abrir para esse momento. Ela teve but que she sair com left. compromisso. Yeah, she had to leave before we opened up for questions for the Q&As. Ela deixou um comentário para mim no privado dizendo que ela ficou cheia de insights. But she left me a comment in the private saying that she was full of insights by this after hearing to this conversation. Bem, se a gente não tem perguntas da plateia, né? Alguém levantou a mão. Somebody raised que their bom. hand. Então tá ótimo, senão eu já ia fazer uma pergunta. Vamos lá. Do we open, Eric? Eric, a gente abre ou você abre aqui? Para a pessoa que levantou a mão. Oi, pronto. Gabriela Gaia, super bem-vinda. Gabriela Gaia, you're very welcome. Olá, vocês me escutam? Sim. Do you hear me? Yes. Não, primeiro eu agradecer pelas duas falas, né, pelas três com a Luana também, muito inspirador ouvir. First, I would like to thank the three of you. It was very inspiring to hear from you. Sim, e eu queria perguntar para a Liliane, até era bem sobre essa relação com a irmã dela, que ela comentou agora no final. I would like to ask Liliane about, it was actually about her sister's, a relation with her sister, the one who she talked about now in the end. Eu acho que vocês comentaram muito sobre a forma, sobre a possibilidade de pensar a multimídia e sobre pensar também a partir dessa dimensão meio autoetnográfica. So you talked a lot about the shaping and the way of thinking and this multimedia relation and this autoethnography way of thinking. E eu acho que essa escrita compartilhada, né, desse lugar também íntimo e familiar, né, com sua irmã, a escrita ou o que for, né, a depender das linguagens, me parece que também é um outro traço importante nesse desafio epistêmico, né, e formal, assim, dessa escrita, desse trabalho que é acadêmico e criativo. And I think this writing from such an intimate place as this, from this relation with your sister, or this writing or any other form of language, is important. It's very important in this way of academic writing. E aí talvez queria te ouvir um pouco falar mais sobre esse processo de escrita com sua irmã. Eu também sou pesquisadora e tenho desenvolvido alguns trabalhos também compartilhados com minha irmã. Eu sou da área de arquitetura e urbanismo, minha irmã é da área de direito, e tem sido algo bem interessante, assim, nesse sentido também de borrar os espaços, né, assim, compartimentados entre o que é algo da ordem do familiar, do íntimo, do privado, e o que é algo compartilhado enquanto uma pesquisa, um trabalho coletivo, sobretudo nessa perspectiva de trabalhar com as ancestralidades. Então, queria te ouvir um pouco sobre esse trabalho com sua irmã, como foi. So I would like to hear a little bit about your work with your sister. I'm also a researcher, and I've been working with my sister. I'm graduated in architecture, and she is in law. And I would like to know from you how it is to cross these borders
and with ancestry and working together with the relatives so close. Sim, que alegria, Gabriela, ouvi-la Such a também. joy, Gabriela. Nice to hear what you had to say. Bom, vou começar dizendo que o chamado da publicação para o livro, que a gente então enviou a nossa proposta, eu e a minha irmã Luciana, foi em 2014. I would first like to start saying that the calling for the publication of the book, where we sent our project, me and my sister Luciana, it happened in 2014. Então, naquele momento, muitas coisas estavam ali confabulando para que a gente pudesse abrir espaço para fazer algo juntas, mas sendo que ela não morava no Brasil, então a gente estava em territórios diferentes e com uma distância, com uma saudade de estar em contato também. So at the moment, there were lots of things which brought us together for writing that, but at the same time, she didn't live in Brazil. She was in different territories, so we had this distance of territory where we also had this missing feeling from each other. Então, o que me vem daqui, a Gabriela traz, ativa vários pontos, mas eu quero tentar não ampliar muito a minha fala, porque temos uma questão de tempo também. So this activates many points in me, and I would like to express, but I don't want to extend myself too much because we have this matter of time. Mas eu já achei ótimo ouvir a expressão que ela trouxe, que foi borrar espaços e compartilhar esses espaços com intimidade. But I would like to say that I really like some expression you used, which was like to blurry these borders between spaces and share writings with intimacy. Exatamente, porque aí eu vejo um aspecto que foi já importante no processo. Me lembro do processo, então está ativando na minha memória como foi o nosso processo de 10 anos atrás. Because this activates the memory of how the process was 10 years ago. Então, isso de trabalhar de forma interdisciplinar, né, como você e a sua irmã também trazem diferentes disciplinas de conhecimento, como experiências, então as diferentes disciplinas estavam expostas ali na minha relação com a minha irmã, mas também essa intimidade mesmo de saber que a outra pessoa tem aquelas vivências, e aí aquela memória da irmã vem para dizer, olha, você tem a possibilidade de falar de tal lugar, ou de falar disso, porque ela conhece sobre isso. Então, uma e a outra também atuando como editoras uma das outras, mas essa editora que é cúmplice, né? So this brings me the memory as you have, like working with your sister in this interdisciplinary way, like each one is in a particular field and joined together, but also this experience of being with another person who sees things from the same perspective, from the same place, who comes from the same place. So we kind of both act as editors of this work. Oh yeah, do you remember this and this? How was that? How was this? Mas a cumplicidade, né, Sheila, eu gostei And this complicity. da ideia. Isso, gostei da ideia de pensar na cumplicidade. And I like this idea of thinking of complicity between sisters. Então, acho que tem uma potência muito grande. Realmente eu vejo, Gabriela, que trabalhar com a pessoa que tem na família esses laços, mas que então cada uma vai poder trazer aspectos das suas memórias, e essas memórias vão se somar. E aí, junto disso, borrar essa esfera disciplinar, acadêmica disciplinar, no sentido de que entra a subjetividade como parte da construção de conhecimento.
Acho que é isso. Será que a Keila está anotando? Eu estou anotando para poder lembrar de tudo. So I see it's important as to have these family ties, and that each one, but which we have the same experiences, but each one brings their own perspective about their experiences, and in order to blur this academic disciplinary forms. Qual foi o final, Liliane? Da subjetividade entrando como constitutiva dessa produção de conhecimento, né? Sim. And then subjectivity adds to this way of composing this academic writing. Mas eu convido a Gabriela a me adicionar no Instagram ou pegar o meu e-mail com a produção da casa, Sueli Carneiro, e a gente ficar em contato. So I invite Gabriela to add me on Instagram or get my email through Casa Sueli Carneiro, so we can keep in contact and talk more about it. Gostaria só de mencionar rapidamente que a Gabriela Gaia é uma das conselheiras da Casa Sueli Carneiro, então é uma honra e uma alegria ter você. I would like to say that Gabriela Gaia is one of the counselors of Casa Sueli Carneiro, so it's a pleasure and an honor to have you here. E que também foi uma das pessoas dentro do conselho que ajudou bastante a gente desenhar e amadurecer a ideia do projeto de residência. And she was one of the people in the board who helped us to create, shape and mature the idea of the residency. Então aqui é um pouquinho, né, Gaia, do que a gente tem fabulado pensando na residência. A Liliane aqui So here is a little bit of what we have fabulated and thought in the residence. So Liliane is here as dessa experiência que você também ajudou a gente a criar. Então, muito obrigada também por você estar aqui hoje. Yeah, Liliane is part of this experience that you helped us create. So thank you so much for being here today. Bom, o nosso tempo está quase indo. Acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta. Se alguém quiser levantar a mão. Eric, não sei se você está indo. Our time is almost out, but if anyone wants to raise their hands and has any questions, it's time now. Por enquanto não temos ninguém. For now, we don't have anybody else. Então, acho que eu dou a palavra para Liliane e Nádia, se vocês quiserem fazer os últimos comentários. So I'll give the word to Liliane and Nádia if you have any comments. Para a gente fechar, para abrir. So we can round up, so we can close to open. Eu gosto de dizer que a gente sempre fecha para abrir, abrir para fechar, fechar para abrir, né? Yeah, I like to say that we always close to open and we open to close. It's like a circle. Yes, thank you. I think I want to say thank you, and Eu quero dizer obrigada. I thoroughly enjoyed this conversation today, and the work muito dessa conversa hoje. That Sheila is doing is particularly of interest to me. O trabalho que a Sheila está fazendo é particularmente interessante para mim. Because of what language can do. Por conta do que o idioma, do que a linguagem pode fazer. Because I will never understand some of the quirks that you all share because you speak the same language. Porque eu nunca vou entender algumas das questões que vocês todas dividem, porque vocês falam a mesma língua. And Sheila's job is so hard in some ways. O trabalho da Sheila é tão difícil em algumas maneiras, de algumas maneiras. She makes it look very easy, but I think I really respect that the way that you are able to work with language in this way. It's quite
It's just excellent. It's beautiful to see. Thank you. Thank you for working with me. Thank you, Nadia. I'm trying as hard as I can. You're so good. So good. Luan, thank you so much. Nadia is saying that the work with languages she respects falando the inglês work with. agora, Sheila. A Nadia está dizendo que ela respeita o trabalho com linguagens, justamente por poder, né, criar essa ponte de traduzir, que é um trabalho que parece fácil, mas que ela sabe que é difícil. Obrigada, thank you, Nadia. Então, uma satisfação que a gente tenha se encontrado nesse momento. It's a satisfaction that we were able to meet at this moment. Eu tenho aqui talvez uma forma de fechar para abrir, que é também uma celebração da participação nessa residência, da participação, né, no que a Casa Sueli Carneiro permitiu que a gente esteja realizando. I have here a way of closing to open, which is a celebration to this residency, which Casa Sueli Carneiro enabled us to live. Porque isso das memórias negras entrou forte no meu trabalho com a Casa Sueli Carneiro, com esse processo na residência, né, esse aspecto, né, because this memories, this aspect of Black memories come very strongly into my work with the residency at Casa Sueli Carneiro. Porque agora eu estou exatamente hoje dando o meu novo passo depois da residência, provocada pelo que a residência trouxe, que é o início do meu pós-doutorado com um tema que foi suscitado a partir da minha residência na Casa Sueli Carneiro. Because today I'm giving a new step, which is the start of my postdoctorate thesis, which is with the team which came from my residency in Casa Sueli Carneiro. Então é uma alegria, é muita emoção para mim celebrar com a Sueli Carneiro, com o aniversário de Dona Sueli Carneiro, esse início desse novo momento de pesquisar, seguir pesquisando memórias negras de artistas negras, mulheres negras, a partir do que essa residência me provocou, e agora eu estou dando continuidade. So it's a moment of very much joy and emotion for me. At the same time, we celebrate the birthday of Sueli Carneiro, starting this new step in my life, researching the memories of Black artists, as we started through my residency at Casa Sueli Carneiro. Então eu vejo aqui essa celebração desta mulher negra como a celebração de muitas mulheres negras e dos legados e dos caminhos abertos por aquelas que me antecederam. So this is a Black woman celebrates with other Black women and with the steps of these who came before me. E não é sobre mim, é sobre as artistas negras, é sobre as trabalhadoras negras, é sobre esse legado que esse pós-doutorado vai trabalhar, né? And it's not about me, it's about this Black women artists and this legacy that this postdoctorate is going to work with. Então, muito obrigada por esse momento de fechamento para aberturas, que elas venham. So thank you so much, especially for this moment, which means openings. So let the openings come and the new paths come. Obrigada, Liliane. Obrigada. Thank you, Liliane. Nádia. Obrigada, Liliane. Thank you again, Nadia. Né, Thank you, Liliane, for bringing Nadia to us. Para a gente poder criar e fabular, né, novos modos de pensar e existir. And fabulate new ways of thinking and existing. Sheila, obrigada por a sua tradução incrível. Que Sheila, thank you for your incredible translation. Super difícil. So as Nadia mentioned, it's a very hard work. Thank you. Obrigada. E também numa dimensão, dialoga com tudo isso que a gente está falando também, de como que a gente, né, traduz e se faz entender, interpreta o outro e cria novas narrativas, né? Which comes in this dimension where we translate and we try to understand and interpret the other and create new narratives. Então, muito obrigada também pelo seu trabalho. Obrigada, Eric, nosso time de comunicação, pelo apoio, suporte. Thank you so much, Eric, for our communication team, for all your support.
Obrigada, Meire e Joyce, que estão fazendo a tradução de Libras, que é Thank you. para que essa roda possa ser acessível. Thank you, Mary and Joyce, who are doing the sign language translation, which makes this conversation accessible for all. E muito obrigada a todos os participantes, todas as pessoas que fizeram esse encontro possível também, pela sua participação. And thank you to all who participated and made this encounter possible with your participation. E obrigada, Casa Sueli Carneiro, ao PROMAC, ao Grupo DASA. And thank you, Casa Sueli Carneiro, PROMAC and Grupo DASA. E viva o nosso quarto festival, Casa Sueli Carneiro. And let's celebrate our festival, Casa Sueli Carneiro. E que memória, reparação e afluência possam gerar muitas novas, né, afluências. And that memory, reparation and affluence can generate many other affluences. Black memory. Like memory. Memória negra. Black memory. Então, obrigada a todas, todos e todos. E o festival segue até domingo. Vejam a nossa programação. Quem estiver em São Paulo, venha conhecer o nosso espaço. The festival will be there until Sunday. See our program. Come to know our space. E obrigada. Thank you. Thank you. Ok.